silêncio não é uma ausência, mas uma presença. Na igreja, na casa de Deus, nós devemos guardar tanto quanto possível o silêncio. Assim como Moisés permaneceu em silêncio diante da sarça ardente, na presença de Deus, quanto mais nós, diante da presença real de nosso Senhor, não devemos guardar o santo silêncio. As igrejas são construídas em forma de cruz. O livro é colocado com o lado do selo virado para o cálice, para onde fica o cálice. Lá, onde estará em poucos minutos o Cordeiro de Deus, o único que é digno de romper o selo do livro. As igrejas medievais eram construídas em forma de cruz, para lembrarmos que nós somos o corpo de Cristo, ficamos na nave, como que dentro do barco de Pedro, enquanto Cristo, que é a cabeça, como na cruz, oferece-se a si mesmo. E essa salvação vem da cabeça, vem de Cristo, para nós, que somos o seu corpo. O sacerdote também deve guardar o silêncio, tanto quanto possível, pensar na grandeza do sacrifício, pensar na grandeza do mistério que vai oferecer. Assim como Jesus, levado a Caifás, permaneceu em silêncio e foi tido como um louco. Depois de lavar as mãos pedindo pureza, o sacerdote coloca o amito, colocando o primeiro sobre a cabeça e pedindo que Deus o invista com o capacete da salvação para repelir as investidas do demônio. Os religiosos ainda usam o amito sobre a cabeça. Depois o padre coloca a alva. No Apocalipse está escrito que todos os que estão no céu vestem vestes longas, e essas vestes são brancas, porque foram alvejadas no sangue do Cordeiro. É uma veste branca como a que Jesus usou quando foi tido como um louco. O padre depois cinge-se com o símbolo, pedindo a pureza e a castidade, mas também como um símbolo do próprio Cristo, que foi levado de um lado para o outro como um louco. O padre se desveste de si mesmo e reveste-se do Cristo. Ele usa o manípulo como Cristo determinou. Ele deve servir aos outros. O manípulo é usado pelas pessoas que servem à mesa. É simbolicamente também para enxugar as suas lágrimas, porque ele deve se configurar a Cristo, que chorou sobre Jerusalém. A estola é o símbolo do sacerdócio e é cruzada pelos mais diversos motivos. Dois deles são, primeiro, simbolizar a cruz de Cristo e segundo, simbolizar a sua submissão à autoridade de seu bispo, o qual usa a estola sem ser cruzada. Sobre todas essas vestes, o padre coloca a casula. Casula quer dizer uma pequena casa. É uma veste longa que cobre todo o corpo, para lembrar também do leve fardo de Nosso Senhor e do suave jugo que Ele nos dá. Ao sair da sacristia, antes de oferecer o sacrifício, o sacerdote relembra o seu batismo com água benta, também fazendo referência ao que os sacerdotes deveriam fazer antes de entrar no templo no Antigo Testamento. Ao sair da sacristia, tudo está coberto, tudo está velado. O livro está fechado, o cálice está coberto, o sacerdote está coberto, aguardando sempre a revelação, o apocalipse, o desvelamento, que só o Cristo nos trará. Ao colocar o cálice sobre o altar, o sacerdote sobe em silêncio. Mais uma vez, meditando nos mistérios que irá celebrar. Vai então para o lado do livro e o abre. O cálice que já está ali e o cordeiro, simbolizado pelo padre, pelo sacerdote, é capaz de abrir o livro. Todos fazemos então o sinal da cruz, lembrando de Deus que é uno e trino, em nome. Em nome não quer dizer apenas
em uma procuração representando Deus, mas numa união íntima com Ele. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A Trindade são 3 pessoas. É pela cruz que Deus resgata de uma vez por todas o homem e desfaz, naquele mesmo jardim do Éden, o pecado de nossos primeiros pais, Adão e Eva. O sacerdote, então, se curva quase até o chão, como Jesus na agonia no Horto das Oliveiras. Neste momento, devemos rezar pelo nosso Padre. Ele que é o nosso representante diante de Deus. Enquanto ele pede perdão pelos seus pecados, rezemos por ele. E representados pelo acólito que está ao seu lado, como bom ladrão, peçamos a salvação de nosso Senhor. Terminadas as orações, mais uma vez o sinal da cruz, o sacerdote sobe ao altar, dessa vez rompendo o silêncio, pedindo mais uma vez perdão pelos seus pecados, para que possa celebrar dignamente os santos mistérios. Pedindo a intercessão dos santos cujas relíquias neste altar estão, o padre beija o altar, como que osculando o seu esposo, que é nosso Senhor. Ele vai para o lado do livro. Esse lado simboliza os judeus, simboliza Nazaré, onde primeiro Deus falou pelos profetas, anunciando o Cristo que viria. O sacerdote então depois dirige-se ao centro do altar, como que indo até Belém, onde o Verbo se fez carne e deu início à obra da salvação. O sacerdote então pede perdão a Deus mais uma vez, Kyrie eleison. Primeiro se dirigindo ao Pai, mas sabendo que no Pai também existem mais 2 pessoas, por isso 3 vezes. Depois, Christe eleison, se dirigindo a Deus Filho, depois mais 3, pedindo Senhor, piedade, ao Espírito Santo. Na cruz de Cristo estavam os dizeres em latim, em grego e em hebraico. Hebraico, a língua das Escrituras do Antigo Testamento, o grego do Novo Testamento, e o latim, a língua oficial do Império Romano, que tanto perseguiu a Igreja de Cristo, mas não conseguiu vencer. Na verdade, é Cristo que passou a reinar, a imperar sobre todo o mundo. Por isso é digno de que todos os povos estejam unidos por uma só língua. Após o sacerdote diz o glória, o canto dos anjos, quando Nosso Senhor nasceu em Belém. Termina mais uma vez com o sinal da cruz. E sendo necessário convidar a congregação para rezar, beija novamente seu esposo, como que pedindo desculpas por ter que se desviar a atenção por um segundo. Vira-se para o povo sem olhar para o povo, porque deve estar sempre compenetrado no sacrifício que está celebrando. Abre os braços e diz, Dominus vobiscum, Senhor, seja ou esteja convosco. Ao que o povo responde, e com teu espírito. O sacerdote então volta para Nazaré, onde Nosso Senhor começou sua vida pública, realizando milagres, pregando às multidões e escolhendo seus discípulos. As orações são feitas com os braços abertos, como Moisés, intercedendo pelos israelitas, fez no Antigo Testamento. Enquanto Moisés permanecia com os braços abertos, os israelitas ganhavam a batalha. Nós, como igreja militante, também batalhamos na terra e dependemos da mediação do Cristo na pessoa dos sacerdotes, que ele mesmo escolheu e deu o poder para confeccionar os sacramentos, absolver os nossos pecados e fazer a ponte, ser o pontífice entre Deus e os homens. Durante a epístola, os sacerdotes que estão presentes, os seminaristas, os religiosos, todos cobrem a cabeça com o seu barrete, com o seu amito, porque, como disse São Paulo, os judeus, quando leem as Escrituras, estão como que com um véu sobre o rosto. A leitura é feita muito mais que para nos instruir. É um sacrifício oferecido a Deus, como Cristo veio dar testemunho da verdade, e nisso desempenhou perfeitamente a sua função de servo. E o testemunho da verdade, através das Escrituras, só pode se dar com os textos originais ou com a versão da Vulgata, que foi definida pelo Concílio de Trento como infalível. O sacerdote atua na pessoa do Cristo, e por isso ele tanto melhor desempenha o seu papel como instrumento de Nosso Senhor,
quanto segue as rubricas, quanto faz o que a Igreja faz e deixa desaparecer a sua personalidade para apenas agir na pessoa de Nosso Senhor. O sacerdote deve ser invisível na Santa Missa. O padre, então, pede para que seus lábios sejam purificados com uma brasa ardente, como foram purificados os lábios do profeta Isaías, para dignamente proclamar o Evangelho. O missal, então, é tirado do lado direito e levado para o lado esquerdo. O Cristo foi rejeitado pelos judeus, pelo seu próprio povo, e foi levado então aos pagãos. Ide pregai a todas as criaturas, disse Nosso Senhor. Por isso, o missal não fica virado para o oriente, para o leste, mas para o norte, virado para os povos pagãos, porque o Evangelho deve ser pregado a todas as criaturas, primeiro aos judeus e depois para os gregos. Após o Evangelho termina a chamada Missa dos Catecúmenos, ou Antemissa, e a segunda parte da missa tem uma ponte nas missas festivas, que é o creio, o credo, a profissão da fé. O sacerdote então vira-se para o povo e chama a atenção mais uma vez para um momento importante da Santa Missa, que é o ofertório. Ele tirou o véu e começa o Apocalipse. Quando o sacerdote estiver oferecendo a Deus o pão e depois o vinho, devemos colocar uma intenção em cada uma das espécies eucarísticas. O sacerdote, então, oferece à Santíssima Trindade o pão. Ele segura a patena com apenas 4 dedos, simbolizando os 4 chifres, as 4 pontas do tabernáculo, em que Deus se fazia presente no Antigo Testamento. Ele oferece um pão, porque foi de instituição divina, Nosso Senhor quis assim. O pão é feito de vários grãos de trigo, que são triturados, amassados, unidos com água e depois assados no fogo. O pão simboliza a Igreja. Nós, como pequenos grãos de trigo, depois de triturados, amassados, configurados a Nosso Senhor, somos unidos a Ele e uns aos outros através da água que jorrou do seu lado aberto na cruz. E provados no fogo, seja nessa vida ou no purgatório, possamos definitivamente nos configurarmos a Ele. Após, o sacerdote coloca o vinho no cálice com uma pequena gota de água. Essa pequena gota de água irá se incorporar ao vinho. A água não pode se tornar o sangue de Nosso Senhor, mas quando incorporada ao vinho, torna-se vinho e, portanto, pode ser oferecida. O sacramento acontece. Assim também somos nós. Nosso pequeno sacrifício nessa vida não tem valor algum e não pode ser aceito por Deus. Porém, se incorporados a Cristo, torna-se então agradável a Santíssima Trindade. Nosso Senhor mesmo disse: Eu sou a videira e vós os ramos. Então todo aquele ramo que é cortado perece. É necessário permanecermos unidos a Nosso Senhor. O sacerdote então lava os dedos, as extremidades da mão, simbolizando que, apesar de já estar puro, Nosso Senhor exige e quer que nós sejamos perfeitos, limpos até o extremo, como ele foi, imaculado. São Pedro questionou este ato de Nosso Senhor na última ceia, mas Nosso Senhor respondeu que quem já estava limpo não precisava ser lavado de novo. Mas sabia que Judas não estava em estado de graça. Por isso disse: Vós estáis limpos, mas não todos. O padre, então, pela primeira vez, dá uma volta completa, simbolizando a universalidade da Igreja. Ele abre os braços, coletando as nossas orações, assim como Nosso Senhor disse no Jardim das Oliveiras: Não podeis rezar comigo nem uma hora, porque os discípulos estavam dormindo, não conseguiram rezar com Nosso Senhor. Também pela primeira vez, o sacerdote diz o Dominus vobiscum, sem virar-se para o povo. Suas mãos estão sobre o altar, que é Cristo. Ele está perfeitamente unido a Ele. Depois nos convida a levantar os nossos corações, porque a realidade é muito mais do que nós vemos. Nossos corações devem estar desapegados deste mundo. Sursum corda.
Ao que nós respondemos, nós já o temos ao Senhor. Os anjos nesse momento descem para preparar o lugar de adoração para Nosso Senhor, que se fará presente substancialmente nas aparências de pão e de vinho. Depois o sacerdote diz: demos graças ao Senhor nosso Deus. Ao que nós respondemos: é digno e justo. E ele continua: é verdadeiramente digno e justo. É justo não no sentido estrito do termo, porque diz Santo Tomás que a justiça só pode existir entre iguais, e o homem é infinitamente inferior a Deus. Mas Deus, numa justiça proporcional, nos concede a graça de merecermos, ao fazermos aquilo que ele prescreveu. No Antigo Testamento, Nosso Senhor teve que descer e ensinar a Moisés como se deveria adorar a Deus. Porque o homem que já tem a virtude da religião na lei natural colocada no seu coração, se Deus não explicar exatamente como ele deve ser adorado, nós acabamos no paganismo, na idolatria. Deus, então, no Novo Testamento, quando ele fez uma nova aliança, nos prescreveu também como deveria ser adorado até o fim dos tempos. Congregou os 12, escolheu, constituiu os 12, separando-os dos discípulos, que já eram separados dos demais, e os ordenou. E disse: fazei isto em minha memória. As palavras do cânon remontam aos apóstolos. Elas são de instituição divina e por isso não podem ser suprimidas. No Anc Igitur, o sacerdote estende as mãos sobre as oblatas e invoca o Espírito Santo sobre as ofertas. E tamanha era a noção de sacralidade do cânon, das palavras da liturgia, que quando São Gregório Magno adicionou 6 palavras ao cânon, Diesque nostros in tua pace disponas, firmai os nossos dias em vossa paz, as pessoas de Roma, o clero, quase matou ele. Ao pronunciar as palavras sacramentais, o sacerdote imita o que fez o discípulo amado, o sacerdote João, que deitou no coração de Jesus, simbolizado aqui pelo altar. E que palpitações de amor ele não deve ter ouvido. Hoc est enim corpus meum. Est enim calix sanguinis mei, Davi et eterni testamenti, mysterium vitae qui provomis et promulgis fundetur in remissionem peccatorum. Neste momento impera o silêncio na igreja. Assim como no livro do Apocalipse, antes da revelação de Nosso Senhor, houve um silêncio de meia hora. As palavras sacramentais são pronunciadas em voz baixa, e na tradição antes do missal ser codificado por São Pio V, essas palavras eram transmitidas oralmente dos bispos para os sacerdotes. Após a elevação de cada espécie eucarística, nós dizemos silenciosamente em nosso coração: meu Senhor e meu Deus, reconhecendo como São Tomé a divindade de Nosso Senhor, apesar de que ele via e tocou na humanidade, nós aqui
Não vemos nem a humanidade nem a divindade, mas cremos porque nosso Senhor disse. E como diz Santo Tomás, nada mais verdadeiro que a palavra da verdade. Depois de pedir para que Deus aceite esse sacrifício como o sacrifício de Abel, de Abraão e de Melquisedeque, o padre se inclina e pede que, participando deste corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos repletos de toda a bênção celeste e da graça através da cruz. E só depois faz sobre si próprio, simbolizando que é pela cruz que nós estamos unidos a nosso Senhor. Durante a elevação, o acólito levanta a casula do padre, como fez Simão Cirineu, ajudando Nosso Senhor a levar a cruz até o Monte Calvário. E é também um resquício das casulas pesadas de ouro, de pele, de material pesado, que impedia que o padre levantasse mais alto ou por muito tempo o cálice e as espécies eucarísticas. Em respeito à liturgia, nada que entra sai. Durante todo o cânon, o padre faz 33 sinais da cruz. Os dedos, indicador e polegar, permanecem unidos desde o momento da consagração do pão até as abluções, porque a Igreja reconhece que Nosso Senhor está em cada fração do pão. Na pequena elevação é a conclusão do cânon, onde o sacrifício de Nosso Senhor é oferecido e aceito por Deus Pai. Obedientes à palavra do Salvador e formados no seu divino ensinamento, o sacerdote ousa dizer em nosso favor a oração que Jesus ensinou. Ele, como representante do Cristo, olhando para a própria hóstia consagrada, que é nosso Senhor, reza em nosso favor ao Pai. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur mentum. Todo sacrifício é composto de oferta ou ofertório, imolação e consumação. Ofereceu-se as espécies oblatas como o sacrifício de Melquisedeque a Deus, o pão e o vinho. A imolação foi feita quando se consagrou primeiro o pão e depois o vinho. A separação do corpo e do sangue é a morte. Nosso Senhor derramou todo o seu sangue na cruz, e quando tudo estava consumado, expirou. E ali do seu lado, aberto na cruz, saiu sangue e água. E São João fez questão de colocar isso no seu evangelho, na sua narrativa, porque nós sabemos que a pequena gota de água no cálice do vinho é de instituição divina. Nosso Senhor mesmo, na última ceia, colocou essa gota de água. E São João viu na cruz a ligação entre a última ceia, viu que era apenas um sacrifício. Tanto a última ceia, como o sacrifício de Nosso Senhor na cruz, como as missas, todas as missas celebradas no mundo inteiro durante todos os tempos, até o fim do mundo, são um único sacrifício. O padre, então, parte o pão e faz 3 sinais da cruz sobre o cálice, simbolizando os 3 dias que Nosso Senhor permaneceu morto, enterrado, sepultado, enquanto sua alma desceu à mansão dos mortos, para pregar a boa nova aos justos que o esperavam. Depois diz, Pax Domini sit semper vobiscum, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Pois as primeiras palavras de Cristo, quando ressuscitou, foi desejar a paz. Então, ali, sacramentalmente, há a união do corpo e do sangue de Nosso Senhor, ressuscitado. E para completar o sacrifício, o sacerdote consome toda a vítima, todas as espécies do pão, faz uma pequena ação de graças, e enquanto isso nós podemos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a fazer uma boa comunhão. Ó Maria, Mãe do Amor, preparai meu coração para receber nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A oração antes de beber do cálice é o salmo que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. E a única resposta a essa pergunta é a que se segue.
eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. A única coisa que podemos retribuir ao Senhor é o que Ele mesmo nos dá. Ele mesmo nos dá a missa para que possamos agradecê-lo, pedir, reparar e expiar os nossos pecados. Enquanto o sacerdote se prepara para distribuir a comunhão aos fiéis, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, confessando e invocando toda a corte celeste. O sacerdote então se vira e nos dá a absolução dos pecados veniais para estarmos totalmente puros para receber nosso Senhor. O Padre então vira-se e diz: Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Como disse São João, à beira do Rio Jordão. Respondemos como o centurião romano: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra, e minha alma será salva. Dizemos 3 vezes reconhecendo a Trindade, mas também, como bom psicólogo, o Espírito Santo sabe que talvez na primeira vez possamos dizer com distrações, talvez na segunda vez, já querendo dizer o que as palavras significam, mas pelo menos na terceira vez, talvez reconheçamos que não somos dignos. O modo correto de se receber a Sagrada Comunhão é como um escravo depende totalmente do seu senhor, de joelhos, com as mãos postas, em posição de súplica. As nossas mãos não são consagradas para tocar, ao contrário do sacerdote, mas a língua, antes da reforma do Concílio Vaticano II, era consagrada no batismo para que se tornasse um órgão aceitável e adequado para receber nosso Senhor. Deve-se levantar a cabeça, abrir a boca e colocar a língua sobre o lábio inferior para que coloque ali a hóstia, que ficará colada à língua. Então devemos engolir o mais rápido possível, como diz o Catecismo de São Pio X, e fazer a ação de graças. Durante pelo menos 10 a 15 minutos, as espécies não se dissolvem, e por isso Nosso Senhor está fisicamente tocando o nosso interior. O corpo de Cristo no nosso corpo, seu sangue no nosso sangue, sua alma na nossa alma e a sua divindade na nossa pobreza. Enquanto o sacerdote faz as abluções, limpando todo o fragmento, para que nada seja profanado, nós devemos fazer a ação de graças. Para comungar é necessário estar em estado de graça e com as devidas disposições. Se não há tempo para fazer a ação de graças, não há tempo para comungar. Foi o que o anjo de Portugal ensinou aos pastorinhos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. O missal é então retirado do lado esquerdo do altar e é levado novamente para o lado direito. Isso significa que na história, a última rejeição de Cristo será pelos pagãos. Os judeus rejeitaram, o missal foi retirado do lado direito. Cristo foi levado aos pagãos pelo Evangelho, mas antes da vinda de Nosso Senhor, ele será rejeitado pelos pagãos. Nós não vemos isso hoje. O mundo rejeitou a Nosso Senhor. Leis a favor do aborto, promoção dos anticoncepcionais, o reinado de Nosso Senhor foi rejeitado, foi desprezado. Muitas pessoas que vão pela primeira vez à missa tridentina reclamam que eu não entendi nada. Que bom que você não entendeu nada. Que bom que você sabe que você não entendeu nada. Porque realmente é um mistério. A missa orientada para o povo e em português, na língua vernacular, nos deixa alienados, porque apenas pensamos que entendemos, e nem o sacerdote entende o mistério que ali está sendo celebrado. É bom mesmo que o mistério permaneça, que nós reconheçamos que não sabemos nada,
Só Deus sabe de tudo. O sacerdote então vira-se e diz: Ide, esta é a missa. O sacrifício já foi completado. Depois vira-se, pede perdão por ser um indigno servo, vira-se para o povo e nos dá a bênção. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Depois disso, reza o último evangelho, que é um resumo da divindade de Nosso Senhor e do mistério da encarnação. Por isso, ao pronunciar as palavras Et verbum caro factum est, o sacerdote ajoelha-se, como fez Nossa Senhora, ao reconhecer que era uma escrava humilde de Nosso Senhor. Na missa solene, o subdiácono, que representa o Antigo Testamento, os judeus, segura a sacra do último evangelho, simbolizando que a última conversão será a dos judeus, que aceitarão o evangelho, o Cristo encarnado. Deus. Terminada a missa, tudo está velado novamente. Estamos nutridos e prontos para levarmos a mensagem do evangelho em nossas vidas, nos nossos deveres de Estado, com a força do sacramento.